avós, para o bisavô, talvez ele ainda testemunharia a respeito disso, que eles não namoravam, eles se conheciam e casavam. Hoje as igrejas nenhuma, não conheço uma única, que não adota essa ideia, todas adotam. Então o namoro se tornou algo muito especial, para se conhecer melhor. É no namoro que a gente, na medida do possível, vai se conhecendo. E esse é o momento de vocês se conhecerem cada vez mais. Se você quiser, Jackson, virar sua cadeira, você e Paloma, só para mim não ficar nas costas de vocês. Então, um momento muito especial, e esse momento, ele deve ser tratado, mas muito bem tratado, com todo respeito e carinho. Todo respeito e carinho, porque esse é um momento de crescimento. Esse momento, ele vai ficar marcado na vida de vocês. Vocês vão carregar isso daqui, quando vocês estiverem 50, 60, 70 anos, vocês estarão lembrando deste momento. Talvez lembrando até desse primeiro momento aqui na igreja. Por isso o namoro é muito marcante. A gente lembra do primeiro dia que a gente se encontrou. Primeiro dia que a gente se viu e ficou entusiasmado. A gente lembra de tudo isso. As horas que ficávamos juntos. Então são coisas que vocês vão carregar daqui para a vida inteira. Por isso o namoro ele deve ser zelado, deve ser cuidado. E eu queria então, falando isso, desse tempo de aprendizagem, onde começa a lidar com as diferenças, conhecer o temperamento, tudo isso é fundamental. Desde já começam o conhecimento das diferenças e dos temperamentos. Muito pouquinho, mas começa a aparecer já. Alguém diz, fulana é curiosa. Outro diz, fulana é mansa. Isso começa a transparecer desde já. E eu queria dizer para vocês que o que inicia no namoro é um projeto de vida e não um negócio. Por isso o tema escolhido hoje é depois do sim até o fim. O que inicia agora para nós cristãos, principalmente para os cristãos evangélicos, é que o namoro é um projeto de vida e não de um projeto de um negócio. O que é que a gente faz quando a gente abre uma pequena empresa? A gente abre ela com muito desejo de que ela cresça, de que ela expanda, de que a gente ganhe com isso. Mas é óbvio que a gente sempre pensa o seguinte, se não der certo, a gente parte para outra coisa. Na vida sempre é assim. Você arruma um emprego e você começa a pensar assim, eu estou muito feliz com esse emprego, mas se não der certo, eu parto para outro. Todas as demais coisas na vida abre essa possibilidade de um novo recomeço, de um novo trajeto. Mas quando nós falamos de casamento, essas possibilidades, elas não existem mais. Elas acabam. No dia do casamento, aquele dia é o dia em que todas as outras possibilidades esgotaram. Quando nós entramos no corredor da igreja, obviamente que isso já aconteceu lá no cartório, para nós cristãos evangélicos, primeiro acontece lá no cartório, depois a cerimônia. Quando acontece isso lá no cartório, todas as outras possibilidades, elas ficaram para trás. Nós temos agora um único projeto, uma única possibilidade. Dá certo. Dá certo. Haja o que houver. Dá certo. Eu queria compartilhar com vocês Romanos capítulo 12, verso 9 a 10. Romanos capítulo 12, verso 9 a 10 diz assim. Esse é o único texto que eu vou ler, depois eu não vou ler mais. Eu vou tratar só dos princípios. (12) 9 a 10. O amor deve ser sincero. Odeie o que é mal, apegue-se ao que é bom. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Eu queria falar com vocês
Uma coisa que na maioria das vezes os casais permitem que isso aconteça. Eu já ouvi muito. Casar para ser feliz. É o maior erro que a gente possa cometer. Eu casar para ser feliz. A gente deve pensar no casamento, como diz o finalzinho do texto, dar honra aos outros mais do que a nós mesmos. Querer o bem das pessoas que estão do nosso lado, até mesmo mais do que nós queremos para nós. Esse dar honra significa ter mais apego, dar mais respeito, ser mais carinhoso com aquele que está do nosso lado. E quando nós pensamos em casamento, é nisso que nós pensamos, a gente vai casar para fazer alguém feliz. Às vezes as pessoas acham, eu não tenho dado muito bem, tenho andado triste, mas quando eu casar, eu vou ter a pessoa que me ama do meu lado, eu vou ter a pessoa que me apoia do meu lado, e eu vou ser feliz. Se aplica esse princípio, a grande possibilidade instantânea é de frustração. Você não pode casar para ser feliz, você vai casar para fazer alguém feliz. Eu já ouvi muito, mas muito mesmo, as pessoas casarem com o seguinte pensamento: eu vou casar para me sair da minha casa, para me ficar livre dos meus pais. O dia que eu casar, eu fico livre da chatura do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, eu vou ter a minha casa, eu saio dessa casa. Muitas pessoas casam para fugir de casa. Esse é um princípio errado, muito equivocado. Jamais a gente pode partir para esses delírios, casar simplesmente para ficar livre do pai e da mãe, porque simplesmente a pessoa vai se livrar de um problema e entrar num outro problema, porque ela está fazendo a coisa certa, a coisa está certa, casamento é certo, mas ela está com as motivações erradas. As motivações estão erradas. E quando nós fazemos as coisas certas com as motivações erradas, é óbvio que, partindo do princípio lógico, aquilo vai dar errado. Porque as frustrações, elas vão começar a vir nos primeiros dias de casamento. Eu não casei para fazer alguém feliz, eu não casei para construir uma família, eu não casei pensando no que é bom, naquilo que é bom o casamento, mas eu casei para fugir de casa, eu casei para ficar livre dos conselhos dos meus pais, ficar livre dos sermões dos meus pais, dos meus irmãos. Se foi por isso, logo virá as frustrações. A gente casa pensando num projeto de vida, a gente casa porque a gente está apaixonado por alguém, a gente ama alguém, e porque eu amo alguém, eu quero viver ao lado desta pessoa. Isso faz com que eu tome uma decisão, a decisão de casar. Primeiro, porque eu creio no projeto. Primeiro, porque o projeto é bom, o projeto mexe comigo, ele mexe com os meus sentimentos, esse projeto causa brilho nos meus olhos. E segundo, que eu encontrei a pessoa que acredito ser a pessoa certa, uma pessoa que eu amo, que eu estou apaixonado e eu quero viver ao lado desta pessoa. Não importa os problemas que vão surgir, não importa o que as pessoas vão falar, eu quero viver ao lado desta pessoa, pois eu a amo. Quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo a coisa certa, com as motivações certas, e é isso que diz o texto. O texto vai dizer o seguinte, bem assim, a partir do 9, o amor deve ser sincero, e ao mesmo tempo contrapor aquilo que é mal, apegar o que é bom. Casamento é muito bom. Deus é quem disse, não é bom que o homem esteja só. Farei uma ajudadora, para que fique com ele. Então o casamento é bom. Então eu estou aderindo a um princípio bom, uma coisa que é verdadeiro, que é bom. E segundo, eu aplico as motivações corretas, que é aquilo que eu acredito, que é aquilo que eu quero, porque eu encontrei a pessoa ideal.
Então, o namoro é um momento muito especial para isso. Já que no nosso meio é permitido namorar, eu tenho esse tempo para conhecer, para averiguar se é isso mesmo. Por isso o namoro deve ser tratado com muita seriedade, com muito respeito, com muito carinho, porque é um tempo de conhecimento. Nós vamos conhecer, atestar, comprovar se é isso mesmo. Eu lembro que devia ter uns 3 meses que eu namorava com Flaviane. Foi a primeira vez que eu disse para ela que eu a amava. Foi num trajeto de casa para a casa dela. A gente mora pertinho, aproximadamente 1000 metros de distância. Foi nesse trajeto que eu falei. E eu lembro disso, porque, como eu disse, o namoro é um momento marcante, ele marca a vida da gente. Então a gente deve ter as melhores motivações, adotar o princípio correto e as motivações corretas. Se a gente não fizer isso, a gente tem tudo para quebrar a cara, tem tudo para fazer as coisas erradas, e a frustração, ela não será pequena. Vocês podem perceber que há muitos namoros frustrados, há muitos namoros que acabam e as marcas ficam. Olha que eles nem casaram, mas as marcas ficam, as marcas da decepção, da vergonha, dos constrangimentos que causaram durante o namoro. Então o namoro deve ser tratado com muito respeito e com muito carinho. Para quê? Para que, se for a coisa certa, se Deus me mostrar que é a coisa certa, eu apliquei os princípios corretos. Eu amei, eu respeitei, eu fui sincero, eu dei o máximo de mim. E essa é a pessoa certa, porque Deus me mostrou. Eu estou fazendo a coisa certa, aplicando os princípios certos. Qual que será então o desdobramento disso? Não será um casamento sem problemas, mas será um casamento firme. Talvez podemos aplicar o que Jesus fala dos 2 fundamentos, da casa sobre a areia e da casa sobre a rocha. Quando nós estamos fazendo a coisa certa, com aplicação de motivações corretas, logo é algo que está sendo construído sobre uma terra firme, uma coisa sólida. Os problemas virão, as tempestades virão. Às vezes a gente tem aquela fantasia na cabeça de que a gente vai casar, né? O príncipe, a rainha, a princesa, não tem sapo, não tem nada feio, são as coisas mais belas, e isso vai continuar, e que isso vai eliminar os problemas. Mas não, logo depois do casamento os problemas começam a surgir. Mas como nós fizemos a coisa certa, com motivações corretas, nós seremos fortes o suficiente para enfrentar os problemas de cabeça erguida, porque a gente fez a coisa certa com motivações corretas. E pensando então em coisas certas e motivações certas, gente, não adianta você acertar num desses aspectos. Não adianta falar assim, olha, o casamento é certo, a pessoa é certa, mas eu começo aplicando motivações erradas, para que esse namoro continue, para que os sonhos continuam. Há pessoas que aplicam princípios errados, e quando a gente falha num desses princípios, pode ser, não estou dizendo que vai ser, não estou decretando, mas eu estou dizendo que pode ser, que os problemas virão de forma acirrada. Por isso, então pense bem hoje, pense o seguinte, depois do sim até o fim, se é algo que eu vou pegar até o fim, eu preciso acertar, eu não posso errar, eu preciso acertar o máximo possível, para que essa coisa seja consolidada, para que eu tenha racionalmente todas as, como que eu diria, para que eu tenha de forma racional, todas as motivações para dizer, eu estou certo, eu fiz a coisa certa, e mesmo que haja dificuldade, isso será até o fim, porque nós fizemos certo, nós agimos certo.
pensando então, depois do sim até o fim, e pensando em coisas certas e motivações certas, eu queria dar um segundo conselho para vocês que se encontram, não, ainda no primeiro momento, né? Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Às vezes a gente fala disso. Se nós estamos aplicando, fazendo a coisa certa com motivações certas, a gente precisa viver isso. De fato, amar, porque o amor perdoa multidões de pecados. Isso vocês precisam carregar com vocês, porque a única coisa que vai fazer com que seja superado as diferenças acirradas, e elas só vão se acirrarem após o casamento, os problemas que vamos enfrentar após o casamento, só quando isso for formado em cima de uma única base, o amor. É o amor que vai fazer com que as coisas sejam superadas. O amor perdoa multidões de pecado. Sabe aquela esposa, estou falando aqui já pensando em casamentos futuros, já que ela é difícil, já que ela tem problemas sérios, sabe o que vai fazer a gente superar isso? É o amor. Sabe o que vai fazer uma esposa superar um marido que era lindo, o rapazinho mais lindo do mundo, esbelte, e depois se tornou careca e barrigudo? É o amor. É o amor. De verdade, gente. De verdade. A única coisa que vai fazer a gente manter firme nisso é o amor. Primeiramente, o amor a Deus. Compromisso com a sua palavra. Fidelidade a Deus. A palavra de Deus que diz que casamento é até que a morte os separe. O rapaz é lindo. 18 anos, 19 anos, 20 anos, 20 e poucos anos, né, Theo? Tá lindo. Magrinho, inteligente, cabelo, mas quando a idade chega, a barriga cresce, os cabelos caem, fica esquecido, e a única coisa que vai fazer com que esse casamento continue sendo casamento abençoado é o amor, primeiramente a Deus. Se vocês desejam, hoje namorando, amanhã serem noivos, depois casados, amem profundamente a Deus. E depois, sejam parceiros, sejam companheiros de verdade. Não coloque isso num segundo momento, num segundo lugar. Abrace essa ideia, a ideia de parceria, de companheirismo, de confidente, de pessoas em quem, ou de pessoa em quem você possa confiar. Amanhã, haja a tempestade que houver, eu posso confiar. Pode ligar para a Theo. E se for o contrário, pode ligar para a Sofia. Salete, Ítalo, Jacques, Paloma, Kai e Jordana. Se não for esse princípio, está errado e poderá dar tudo errado depois. Num segundo momento, então pensando na coisa certa, que é o casamento é certo, nas motivações corretas, e pensando então que depois do sim até o fim, eu tenho um conselho para vocês. Esse conselho eu vou pedir vocês que leiam em casa. Leia em casa. Vocês já leram, mas leia de novo. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Eu vou dizer uma coisa que talvez vocês fiquem um pouquinho constrangidos. Mas se o mundo, não vale conferir agora. Mas se o mundo fizesse isso, se o mundo, as pessoas em nossa volta, clamasse por isso. E nós precisamos falar disso sobre na igreja. Isso que eu vou dizer aqui, acredite no que eu estou falando, eu tenho 46 anos de idade. Eu tenho 30 anos de membro de igreja. Eu estou falando com vocês de coisas que eu vi, de coisas que eu presenciei, de coisas das quais eu sou testemunha. É uma das razões porque muitos namoros acabam de forma trágica. Muitos namoros passam depois a ser pesadelos
de muita gente. Sabe qual é? Fuja, ou neste caso, fujam da imoralidade sexual. Não tem nada para destruir namoros, noivados, do que uma vida sexual ativa. Pode ser que alguém nos chame de ultrapassados, retrógrados, porque o mundo hoje, tudo é liberal. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa: depois que a vida sexual começa num relacionamento, namoro, a vida não será a mesma. O entusiasmo acaba. Acreditem no que eu estou dizendo. Eu tenho 30 anos de membro de igreja. Eu sei o que estou falando. Eu não estou aqui intimidando ninguém. Eu não estou aqui falando para bebezinhos. Estou falando para pessoas que têm 18 anos acima. Pessoas que, querendo ou não, ela tem uma percepção daquilo que pode fazer com que as coisas deem errado. Querendo ou não, por mais que ainda há uma certa inocência nessa idade, e há, eu também já tive 18 anos, e eu fui muito inocente nos meus 18 anos, então não é uma ofensa dizer isso para vocês, não é inocência, Theo, dizer para você que mesmo nessa idade ainda há inocência em você. Eu já tive essa idade, e eu era solteiro também. Nesse relacionamento de namorado, não importa a idade, a gente tem inocência, a gente tem muitos sonhos, muitas fantasias, e não tem nada mais para estragar do que uma vida sexualmente ativa. Tende a acabar com o entusiasmo e tende a deixar marcas profundas, tanto no rapaz quanto na moça. Há moças que tinham namorados, há casais que tinham namoros lindos e maravilhosos, e que a sociedade via e abençoava, era a coisa mais linda do mundo. A partir de então, isso começa a acabar. Você quer ver o pior de tudo? Uma gravidez. Tem casais apaixonados, que começam a namorar, começam na intimidade, e logo quando surge a gravidez, sabe o que acontece? Vira um pesadelo. Pesadelo, dia e noite. Talvez você saiba, talvez você conheça a história de pessoas que já compraram medicamentos abortivos para a pessoa que ele mais amava na vida. Sabe por que isso? Vida sexual inadequada. Talvez você conheça a história de alguém, tanto de quem comprou e tanto de quem tomou. Os dois errados, praticando atos criminosos. Sabe por quê? Porque não tomou os devidos cuidados. Porque não levou algo que é sério de forma séria. O projeto era certo, mas as motivações eram erradas. Projeto certo, mas aplicando princípios errados. E o que nós temos depois disso? Muitos namoros acabados. Há namoros que logo depois da gravidez ele acaba. A moça nunca mais vê o rapaz. Ela cria o filho só. Ou então com uma pequena ajuda. E uma frustração terrível. Um problema que ele carregará para sempre, e ela também. Quando a igreja fala de relacionamento, a igreja não fala com o sentido jamais de tolir as pessoas, mas a igreja fala com o único desejo de zelar pelos seus irmãos. Quando a gente fala disso, não é porque o pastor é chato, não é porque o líder de louvor é chato, não é porque o líder de jovens é chato, não é porque a professora dominical é chata, porque eles têm um cuidado de zelar pelas pessoas. Nós queremos ver casamentos saudáveis. Hoje eu vejo vocês como jovens namorados, amanhã eu quero ver vocês como noivos, depois eu quero ver como casais, e quem sabe Deus me dará o privilégio de ver como avós, aqui na igreja, testemunhando daquilo que Deus fez nas suas vidas desde o primeiro encontro, testemunhando aquilo que Deus realizou na vida de vocês durante essa caminhada, como Deus cuidou de vocês. É com esse intuito é que a gente fala. E a palavra vai dizer o seguinte, que esse tipo de pecado
ele corrompe os bons princípios. Há uma outra coisa que isso causa. Esquece gravidez. As pessoas podem dizer assim: pastor, mas hoje gravidez é muito fácil de ser evitada. Tem as coisas aí, né, que se vendem no mercado. Mas eu vou dizer uma coisa: há muitos namoros forçados por causa disso. E não precisa ser o pai e a mãe que vai forçar, não. Você mesmo, psicologicamente, fica forçado. Se é um cristão evangélico que conhece a Bíblia, não é as doutrinas da igreja tal, não é o pensamento do pastor ridículo, extremista tal, mas se você conhece as Escrituras e se elas falam ao seu coração, você ficará forçado por você mesmo, psicologicamente. E começa aquela pressão psicológica: eu preciso casar. E sabe o que um casamento forçado faz? Destrói sonhos, destrói etapas que deveriam ser cumpridas, como por exemplo, o noivado antecipado, os preparativos para um casamento, como por exemplo, o término de uma faculdade, a construção de um AP, ainda que seja um APzinho, não é verdade? A busca por um emprego num outro lugar. Um casamento forçado, ele pode interromper sonhos. Quando a gente prega sobre isso, mais uma vez, não é com o objetivo de prender ninguém, de ser extremista, de passar uma mensagem retrógrada, mas é passar uma mensagem que ajude a vocês a se projetarem melhor, que ajude a vocês a sonharem melhor, a sonhar com coisas que são possíveis realizar. Um casamento abençoado. Não tem nada melhor do que projetos certos, com motivações corretas. Então, o primeiro mandamento é: o amor é uma escolha. Já falei do primeiro momento, o amor é uma escolha. Por isso que é possível amar o marido mesmo sendo gordo e careca. Porque amor é uma escolha. Por isso que é possível amar a esposa, aquela gatinha. Quando eu conheci Flaviana, ela tinha 18 anos. Por isso que é possível amar a esposa mesmo depois da fase de um bebê, 2 bebês, de trabalhos árduos. E as condições físicas não são mais as mesmas. A esposa passa por mudanças drásticas no seu corpo físico. Por isso que é possível continuar amando aquela esposa que conhecemos quando tinha 18 anos e hoje tem 35, 40, 50 anos, e é possível olhar para ela, não é mais a mesma pessoa, e dizer: eu te amo, com todas as divergências que temos, com todas as tempestades às vezes que brotam no nosso telhado, porque amor é uma escolha. O mundo diz: se der certo, segue, se não der, para. Nós dizemos o contrário, depois do sim, até o fim, porque amor é uma escolha. Há muitos casamentos acabando e eles dizem o seguinte: é porque eu não amo mais, eu não sinto nada mais. Não sente amor, inclusive não sente vergonha mais também, porque amor é escolha. Não sente vergonha de pisar num princípio que é real, que é básico para o casamento. Amor é escolha. Você escolheu amar alguém. Tanto é que a escolha, porque o seu namorado não é o mais bonito da praça. Tem outros mais bonitos, mais realizados profissionalmente, e que talvez já deu bola para vocês, mas vocês escolheram esses. Talvez as meninas tenham outras até mais, mas vocês, porque é uma escolha. Eu conheci fulana e eu escolhi amar essa pessoa. Amor é escolha. Porque se não for, a gente quebra princípios básicos. E isso tende a trazer problemas futuros drásticos. A partir do momento que eu pensar que o amor acaba, o amor acabou, eu não sinto nada mais, eu estou escolhendo aceitar isso, a frieza, eu estou escolhendo aceitar
ou relaxo, eu estou escolhendo ignorar a pessoa que tem andado do meu lado. Mas quando eu percebo que amor é escolha, é uma decisão que eu tomo, mesmo diante das tempestades, das angústias, das turbulências, eu consigo manter firme. Primeiro, porque o princípio foi estabelecido. A minha casa é sobre a rocha. Ela pode não ser a melhor casa. Ela pode não ser a mais bela, mas é a casa mais firme. Deixa eu dizer para vocês, podem ter casaizinhos mais apaixonados e mais românticos por aí. Meninos que sabem falar palavras mais carinhosas. E meninas que... Mas eu peço a vocês, que o que vocês estão construindo seja os mais firmes possíveis. A gente pode não ser o casal mais romântico, mais entusiasmado, mas nós precisamos ser o casal mais firme possível. A base precisa estar sobre a rocha. Se não estiver, vai acabar. Acaba. O namoro acaba e o casamento também. Então, primeiro, amor é uma escolha. Segundo, fuja das imoralidades. E em terceiro e último momento, busquem dedicação e paciência. Vocês não têm noção o quanto uma vida a dois exige paciência. Por mais que vocês digam que já tem uma pequena noção. Isso não é nada diante daquilo que vocês precisarão cultivar. Paciência, dedicação. Dedicar-se à pessoa, mesmo aquela que não está nem aí por você. Ter paciência com uma pessoa que está quebrando tudo. É isso que fará o casamento continuar. Fulano chutou o balde, eu chuto também. Fulano chegou mal-humorada, eu estou mal-humorado também. Chegou xingando, eu xingo também. Não tem futuro. Por isso que a palavra prega dedicação, paciência. Busquem com paciência uma vida diante de Deus e diante do companheiro. Para tratar de paciência, eu quero que vocês leiam depois a primeira carta de Paulo, capítulo 1, versos 3, 4 e 7. O amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura interesses próprios, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso é amor. Eu vejo muitos casais na igreja, e eu peço a vocês, e eu aconselho a vocês, não cometam esse erro. São casais individualistas. Tudo individual. Eu tenho o meu trabalho, ele tem o dele, eu tenho o meu dinheiro, ele tem o dele, eu faço isso, ele faz... Gente, isso foge de um princípio que é bíblico. Quando eu casei, querendo as pessoas ou não, acreditando nisso ou não, nós nos tornamos uma pessoa. Não há duas administrações dentro da casa, há uma administração. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Andarão? Se você administra tudo que é seu, e ele administra tudo que é dele. Há um partidarismo. O amor não se vangloria. Ninguém fica dentro de casa batendo no peito, é eu. Ele não inveja. O que o pastor falou ontem, a minha esposa ganhava 2 vezes mais do que ele. Já aconteceu isso comigo também. Flaviana ter um cargo e um pouco mais de um cargo na escola, e ela ganhar 2 vezes mais do que eu. O que nós fazíamos com todo esse dinheiro no final do mês? Aplicávamos em nós mesmos. Aplicava. Do dinheiro dela eu comia, eu bebia, eu vestia, do meu ela comia, bebia e até hoje veste. Não, pagava minhas contas, pagava as contas dela. E ainda assim temos problemas. Temos divergências, temos dificuldades. Mas quando a gente parte desse princípio de que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, gente, é possível casar com alegria, dizendo sim até o fim. Quando esses princípios estão no nosso coração. Quando isso não fica uma palavra de boca para fora,
Eu vi isso na igreja a vida inteira. A gente já fala com esse olhar, com esse semblante negativo de repúdio. O pastor vivia falando isso. Não, esquece o que o pastor vive falando. Olhe você mesmo para as Escrituras. E aplique você mesmo o princípio dela para você. Porque amanhã pode ter um pastor que não diga isso. Então não vive daquilo que o pastor diz. Vive daquilo mesmo que você conheça. Daquilo mesmo que você encontra nas Escrituras. De uma relação com Deus. E assim como Salete disse, né, a mesma relação que eu quero ter com Deus, que é até o fim, é a mesma relação que eu quero construir com você. Que isso não seja só palavras bonitas e enfeitadas, para todos nós, para vocês, para todos vocês, não seja só para ela, seja para os 4, seja para nós que já estamos casados, estabelecer essa mesma relação de confiança, de intimidade, de paixão, de respeito e de carinho. A mesma entre nós e Deus, entre nós e o nosso companheiro e a nossa companheira. É isso que vai fazer o casamento superar todas as diversidades. Ah, mas eu vou casar, mas eu não tenho uma casa. Quem disse que para casar precisa ter uma casa? Precisa ter projeto. Ah, mas eu casei, não tinha nada. Eu casei, não tinha nada. Ninguém está dizendo, ninguém está aconselhando vocês casarem sem nada. Na medida do possível, se organizem. A gente quer isso. Mas a maioria dos casais sólidos, até hoje, são pessoas que casaram em extrema dificuldade. Mas pessoas que adotaram projeto certo, aplicando princípios certos. Façam isso vocês, e Deus há de abençoar grandemente a vida de vocês. Eu desejo muito, do fundo do meu coração, que desses 4 casais saiam, quem sabe 4 casamentos, né? É o máximo, né? 4 casamentos. Se for vontade de Deus, é a vontade da igreja. Salete, eu sou suspeito de falar que eu estou falando para o meu filho, mas eu quero dizer para vocês, se esta for a vontade de vocês e a vontade de Deus, é a minha vontade. Porque a vontade de Deus é soberana. Eu digo isso com todo o amor. Viu, Salete? Se for a vontade de vocês e a vontade de Deus, você será para mim como filha. E eu peço a vocês que apliquem isso. Se for vontade de vocês e de Deus, deve ser a vontade da igreja, e a igreja vai abençoar, a igreja vai orar, a igreja vai caminhar junto, a igreja vai investir nisso, porque a igreja precisa reconhecer. Eu quero concluir, podem vir, a conclusão para vocês, a união entre um homem e uma mulher, é algo do coração de Deus. Não podemos ser simplistas, a tal ponto de não percebermos o valor do casamento. O casamento é um projeto, não desvalorize aquilo que tem valor. Sabe como que a gente desvaloriza aquilo que tem valor? Quando a gente pega algo que tem muito valor e a gente adota motivações errôneas. Quando você tem motivações erradas em busca de algo de muito valor. Procure isso. Sejam motivados da forma correta, buscando aquilo que é correto. Vocês estão no maior projeto estabelecido na terra. O maior projeto estabelecido na terra não é o projeto empresarial. Embora há megas empresas construídas por personagens conhecidos no mundo inteiro. Há megas projetos do ponto de vista profissional. Mas sabe, aquele casalzinho simplesinho, que estão indo casar, namorados, apaixonados, que vão casar, eles têm o maior projeto estabelecido na terra. Saiba disso, Theo. Você e Sofia são os mais próximos do casamento e Jacques aqui, dentro do ponto de vista humano. Vocês estão no maior projeto estabelecido na terra. Esse projeto é maior do que qualquer projeto empresarial. Tá bom? Maior do que o projeto da Metalúrgica, da Fiat, da Hyundai, da Petrobras. Vocês estão no maior projeto da vida humana. Dê valor a isso. Aplique os métodos corretos, os princípios corretos, e Deus vai honrar vocês. Ah, todo mundo está falando que a gente vai... Tem gente que fala assim, fulano tem que casar para passar fome. Boca maldita do diabo. Eu vou casar porque o Senhor nos sustenta. Vai me dizer que vocês nunca ouviram alguém falar sobre isso. Está indo casar para morrer de fome. Para morar onde?